It's good to be with you this evening. Muito bom estar com vocês nessa noite. It's a joy to hear you sing God's praises. É uma alegria ouvi-los cantar os louvores ao Senhor. And to be with Jonas and Jeff, E estar com Jonas e Jeff, the elders here that I got to meet with before the service, os presbíteros que eu pude encontrar hoje antes do culto, and my dear brother Mauro. e meu querido irmão Mauro. Thank you for doing this after preaching today. My pleasure. Friends, I wonder what most Brazilians think of prayer. Eu fico me perguntando o que será que a maioria dos brasileiros pensam a respeito de oração. I remember reading a survey about what Americans think of prayer. Eu me lembro de ler uma pesquisa a respeito do que os americanos pensam a respeito da oração. Maybe it will surprise you to learn Talvez você fique surpreso ao saber that 3/4 of Americans actually believe that prayer has the power to change our lives. que 3/4 da população americana acreditam que a oração tem o poder de mudar nossas vidas. On the other hand, Por outro lado, most Americans also believe that it doesn't matter who you pray to. que a maioria dos americanos não pensa que seja importante a quem você ore. It's as if prayer itself is simply some kind of spiritual force. É como se a oração em si mesma fosse um tipo de força espiritual. That you capture and use for your own purposes. Que você pega e captura e usa para o seu próprio bem. But in Christianity, Mas no cristianismo, prayer isn't quite that vague. a oração não é algo assim tão vão. Who you pray to Quem você ora ou a quem você ora is understood to make a difference, faz toda a diferença. as well as why you pray. Também o porquê você ora. Other matters too can be significant. Outros temas também podem ser de importância. Where we pray, Onde você ora, with whom we pray, com quem você ora, when we pray. quando. So where can we go to learn about these things? Então, nós precisamos, aonde vamos para poder aprender a respeito dessas coisas? I suggest you take your Bible, E eu sugiro então que você pegue a sua Bíblia, open to the New Testament, abra o Novo Testamento, go to the Gospels. vá aos Evangelhos Let's specifically go to the Gospel of Mark. e especificamente vá ao Evangelho de Marcos. Let's go to Mark chapter 6. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos a Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 6. There you'll find two small, often ignored verses. Aí você vai encontrar 2 versos que são muito facilmente ignorados, Stuck in between this famous account of the feeding of the 5,000 que estão aí no meio entre dessa grande narrativa quando Jesus alimentou os 5.000 and of Jesus walking on the water. e a outra narrativa quando Jesus andou sobre as Our águas. text for our meditation today Então o texto da nossa meditação hoje is Mark chapter 6, é Marcos capítulo 6, verses 45 and 46. versos 45 e 46. Mauro will read them to us now in Portuguese. Leiamos a palavra. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, ele subiu ao monte para orar. So leave your Bibles open. Deixe sua Bíblia aberta. We're going to be referring to the text and the surrounding area throughout the message. Nós vamos nos referir ao texto e aos textos adjacentes nessa mensagem. I want to consider what we learn from these verses E eu quero que nós então consideremos o que podemos aprender nesses versos about prayer sobre oração and E- about Jesus. sobre Jesus. Now, remember the context. Lembre-se do contexto. Jesus had an extremely busy day recounted in chapter 6. Jesus teve um dia tremendamente ocupado. Isso está narrado aí no capítulo 6. There had been conflict with religious leaders in his hometown. Ele teve conflitos com líderes He religiosos na sent sua out cidade the de 12 nascimento. apostles to minister. Ele sentou-se com os 12 apóstolos para ministrar a eles.
Meanwhile, Jesus had heard of Herod killing John the Baptist. E enquanto isso acontecia, ele ouviu a respeito de Herodes ter matado João Batista. He withdrew from that area over to another side of the Sea of Galilee. E aí então ele saiu daquela região, foi para o outro lado do Mar da Galileia. And yet there where he had withdrawn, E there, ali, para o lugar onde ele se when retirou, he gets there, quando ele chega lá, a crowd of thousands of people gather. havia uma outra multidão de milhares reunidos. He ends up feeding them, Ele vai alimentá-los. and then that's where we get to our passage. E é exatamente nesse ponto que chegamos aqui à nossa passagem. I should say we regularly find in the ministry of Jesus E eu posso dizer que regularmente encontramos no ministério de Jesus this alternating pattern esse padrão alternado of spending himself in ministry de gastar-se no ministério and then pulling back and replenishing. e aí então retirar-se para que ele se recupere. Spending Gaste and replenishing. e se recuperar. Gastar e recuperar. So he's just been in a heavy few days of spending. E ele passou por vários dias pesados nos quais ele só gastou. Now with that in mind, Com isso em mente, listen again to our two verses. ouça de novo os dois Read versos. slowly. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. It's interesting the way it says there in verse 45, he insisted on the disciples getting into the boat. E é interessante que aqui no verso 45, a força do texto é que Jesus insiste para que os discípulos entrem no barco. Why do you think Jesus did that here? Por que será que Jesus fez isso aqui? People have speculated that maybe he was trying to separate them out from the crowd. Talvez as pessoas especulam, talvez ele só estivesse querendo separá-los da multidão, Because in the parallel account in John chapter 6, porque no relato paralelo em João capítulo 6, this is the point at which the crowd tries to force Jesus to be their king. porque nesse ponto lá no Evangelho de João é quando a multidão tenta forçar Jesus a tornar-se o seu rei. Maybe Jesus is trying to kind of get the kids away from the conflict. Então talvez o que Jesus estivesse tentando era tirar os seus filhotes do meio Get daquele them out of conflito. harm's way. Vamos tirá-los do perigo. So he gets the disciples out of there. Então ele tira os discípulos da cena. Do you remember Jesus had just gone through this moment of supreme peril in his mission? Lembre-se que Jesus acabou de passar por esse momento supremo de dor. After he feeds these 5,000 people, Depois que ele alimenta essas 5.000 pessoas, John 6 tells us ele se assenta e ele é contado. John 6 João 6 Yeah. diz that the crowd tried to make him king. que a multidão tentou fazê-lo rei. Let me give a little biblical background for this. Deixa eu dar um pouquinho de pano de fundo aqui. In the Jewish scriptures, Nas escrituras judaicas, what we call the Old Testament, o que nós chamamos de Antigo Testamento, there was a prediction, havia uma predição, in fact there were many predictions, aliás, várias delas, of the coming of the Messiah. da vinda do Messias. And most of these predictions, E a maioria dessas predições, and the ones that were well known in Jesus' time e aquelas que eram bem conhecidas no tempo de and were Jesus, treasured, e que eram bem guardadas no coração, were about the anointed king who would come and reestablish the throne of David. eram aquelas sobre o rei ungido que seria trazido ao trono e restabeleceria o He reino. would be a mighty conqueror. Ele seria um grande conquistador. He would fulfill the promise God had made to David that he would always have a king on his throne. Esse Messias ia cumprir a profecia que Deus havia dado a Davi, de que sempre haveria um rei no seu trono. And yet not all the prophecies of the Messiah in the scriptures sounded like that. Mas nem todas as profecias sobre o Messias tinham o mesmo tom. There were some prophecies Algumas profecias, in Zechariah, talvez em Zacarias, Genesis, em Gênesis, maybe especially in Isaiah, talvez especialmente em Isaías, that sounded a different note. que tinham um tom diferente.
that spoke of the Messiah as one who would be rejected, que falava do Messias como alguém que seria rejeitado and that there would be a purpose in that rejection. e que haveria um propósito nessa rejeição. That in that rejection, the Messiah himself E nessa rejeição, o próprio Messias, would actually become a sacrifice. ele seria o sacrifício. Not just a sacrifice, Não um sacrifício, really the sacrifice mas o sacrifício. that all other sacrifices pointed to. O sacrifício a qual todos os outros sacrifícios apontavam. And that he would do that as a sin offering for his people. E que ele faria isso como uma oferta pelo pecado para o seu povo. Really as the sin offering for his Ou people. seja, a oferta pelo pecado. How did these two streams of prophecy come together? Como essas duas fontes de profecia se unem? In Jesus' time, the rabbis tended just to ignore this second stream Nos tempos de Jesus, os rabinos tendiam a ignorar essa segunda fonte, the stream about the rejected, suffering Messiah. essa fonte do Messias rejeitado. The popular prophecies Mas as profecias populares eram: were Jesus as conquering Messiah. é esse Jesus como o Messias conquistador. So when that crowd in Mark 6 or John 6 Então, quando aquela multidão em João capítulo 6 tries to make Jesus king, tenta fazer de Jesus o seu rei, they are recognizing him as the Messiah. eles Probably. estão reconhecendo Jesus como o Messias prometido. But it also shows their confusion Mas about isso those prophecies in the Old Testament. também mostra a sua confusão, a confusão que eles tinham a respeito dessas profecias do Antigo They do Testamento. not understand Eles não conseguem entender that before he comes to rule and judge, que antes que ele venha a governar e julgar, he would come to save. ele vinha para salvar. Had Jesus given in to that temptation, Se Jesus tivesse cedido àquela tentação, that would be a disastrous merging of Jesus' two comings. isso seria uma desastrosa mistura das duas vindas de Cristo. Replacing his priestly coming as a savior Isso colocaria no lugar da vinda dele como sacerdote salvador, with his kingly coming as a ruler. pela sua vinda como o Deus governador, o Salvador governador And a judge. e julgador. They would be calling for Jesus' justice Eles estariam então chamando a justiça de Jesus, without ever having had his mercy secured for them on the cross. sem nunca antes terem tido a misericórdia de Jesus garantida para eles na cruz. But to this temptation, Mas sobre essa tentação, Jesus refused. Jesus a rejeita. And in our passage here, E na nossa passagem he aqui, successfully disperses the crowd, ele manda embora a multidão, perhaps preventing a messianic uprising in the desert. talvez impedindo que houvesse um levante messiânico ali naquele lugar. Just a little side note. E uma nota paralela aqui. I have not always been a Baptist. Eu nem sempre fui batista. I have not always been a Christian. I have not always been a Christian. Eu nem sempre fui um cristão. I used to be an agnostic. Eu era um agnóstico. Do you know what an agnostic Você is? sabe o que é um agnóstico? It's not the same thing as an atheist. Não é a mesma coisa que um ateu. An atheist says there is no God. Um ateu diz: não há Deus, não existe, Deus não existe. A bold, absolute statement Uma declaração orgulhosa feita: Deus não existe. of absolute knowledge. Um conhecimento absoluto. When he admits he has no basis for such absolute knowledge. Mas ele não tem base para esse conhecimento absoluto. An agnostic Já um agnóstico simply says, yeah, I don't know. é aquele que diz: eu não sei, I don't have enough knowledge. eu não tenho conhecimento suficiente, I'm not sure. eu não tenho certeza. Maybe, Talvez, maybe not. talvez não. One of the things that God used to help me become a Christian Uma das coisas que Deus usou para que eu me tornasse cristão was the historical reliability of the gospel. é a certeza histórica
histórica, a confiabilidade histórica dos evangelhos. Friend, if you're here and you're not a Christian, Então, amigo, se você está aqui nessa noite e você não é cristão, let me just welcome you on behalf of this church. eu quero dar as boas-vindas a você em nome dessa igreja. You're welcome to gather with them every Sunday, Você pode vir aqui todos os domingos, but don't come here next week at this time. They won't be here. mas não vem aqui nesse horário domingo que vem, porque eles não vão estar aqui. They'll be back where they normally meet. Eles vão estar de volta no lugar, Which they can all tell you about that if you comum. want to know. Então, por favor, inquira a esse respeito. But one of the things that I found as I read the Gospels, Mas uma das coisas que eu descobri quando li os they evangelhos seem to be historically reliable, é porque eles parecem ser historicamente confiáveis, both in small details até nos pequenos detalhes and in large things. e nas grandes coisas. Jesus' refusal to be king Essa recusa de Jesus em tornar-se rei fits encaixa-se with the strange silence about Jesus com o estranho silêncio a respeito de in the Jesus historians of the period. nos historiadores da época. If Jesus were such a significant figure as the Gospels present him as being, Se Jesus fosse essa figura significativa como é apresentado aqui nos evangelhos, why wouldn't we read more of him? por que nós não lemos mais de Jesus fora dos evangelhos? In Pliny Em Plínio, or Josephus, ou Joséfo, other ancient historians. outros antigos historiadores. Well, friends, I think one reason Amigos, uma das razões is because Jesus stayed out of the limelight. é porque Jesus permaneceu fora He would- desse contexto. He would not allow himself to be put forward politically. Ele não permitia que ele fosse projetado politicamente. That would explain why the secular historians don't notice him. E isso explica porque os historiadores seculares não o observam. Anyway, in our verses here, De qualquer maneira, temos aqui o nosso verso. Jesus moved both the disciples, Jesus então fez os discípulos entrarem no barco, insisted they get into the boat, que eles insistiu que eles entrassem no barco, and somehow the crowd, e de alguma maneira he dismissed them, ele também os manda embora. and he himself went up. E ele então sobe. It's very clear in these two verses who really is in authority. E é muito claro que nesses dois versos quem é que está no controle, numa posição de autoridade. All of that is by way of introduction. Tudo isso é a minha introdução, Thinking about Jesus' practice of prayer in particular. para podermos pensar como é que Jesus pratica as suas orações privadas. I want us to think in these two verses about what we learn both about prayer and about Jesus. E eu quero então pensar nesses dois versos o que aprendemos sobre oração e sobre Jesus. Notice where Jesus prayed. Observe onde Jesus ora. Look there in verse 45, Veja aí no verso 45 maybe verse 46. ou 46. After leaving them, E tendo-os despedido, he went up on a mountainside. ele subiu ao monte para pray. orar. Now, I don't want to make a major point of this. Eu não quero que isso seja o ponto principal. I don't think Jesus was seeking a place where the forces of nature were especially powerful, Eu não acho que Jesus estava procurando um lugar onde as forças da natureza fossem especialmente poderosas, where he could tune in, aonde ele pudesse então sintonizar, like Stonehenge in England, como Stonehenge na Inglaterra, or the shrine of the Black Madonna here in Brazil. ou o santuário da Nossa Senhora Aparecida no Brasil. No, I think Jesus was simply going away. Na verdade, o que Jesus está fazendo é afastar-se. And we understand that. E a gente pode entender A isso. certain amount of detachment can be helpful when we want to pray, É necessário esse despegar-se quando queremos orar, especially if you're busy. especialmente se você é uma pessoa ocupada. So, Jonas, I hope you realize this. Então, Jonas, eu espero que você perceba And isso. Mauro, I might as well preach to you too Yeah, while you're here. thank you. Yeah. Yes. You brothers realize the more you have a public ministry, Vocês percebem que quanto mais o seu ministério é público, the more you must be careful not to become hypocrites. é importantíssimo que vocês não se tornem The more you must hipócritas. really give yourself to God in prayer in private. Então, mais necessário é que vocês se deem a Deus em oração privada, Where people don't see. onde as pessoas não os vejam. I think that's what Jesus is doing here. Eu acho que é isso que Jesus está fazendo aqui.
So even as we Christians try to have a quiet time in the beginning of the morning, Então é quando nós cristãos tentamos ter a nossa hora silenciosa no começo da manhã, but sometimes we can benefit from even more sustained times of prayer. mas talvez possamos nos beneficiar de um tempo mais longo de oração, By going away to the hills to pray, ir aos montes orar, or to the park, ou ao parque, or taking a walk, ou andando, caminhando, or at least sitting down and turning off your computer ou pelo menos assentar-se e desligando o seu computador and switching off your iPhone. e desligando o seu telefone. I wonder, Eu me pergunto, do you spend more time each day in the average day num dia normal, você gasta mais tempo com looking at the screen on your phone olhando a tela do seu telefone or looking up to God in prayer? ou olhando para Deus em oração? That's not a bad question to consider. Não é uma questão que não devamos considerar. Jesus here was getting away to pray. Então Jesus se afasta para orar. But after looking at this, Mas depois de ver isto, I wonder if the location of Jesus' prayer eu me pergunto se o local da oração de Jesus isn't even more significant, não é ainda mais significativo. because he went up the mountainside to pray. Porque ele subiu ao monte para And orar. when we look through the Gospels, E quando nós olhamos nos we see evangelhos, this isn't the only time Jesus went up on a mountainside. nós vemos que essa foi a única vez que Jesus subiu a um monte. So in Mark 3, Em Marcos 3, when he called the disciples to himself, quando ele chama os discípulos a si mesmo, he went up on a mountain. então, há outras situações. Ele chamou em Marcos 3 os discípulos e eles vão a um monte. In the other Gospels, Nos outros evangelhos, we have Jesus mentioned praying on a mountain. é mencionado que Jesus ora num monte, At the Transfiguration, later in his ministry, na transfiguração, mais adiante no seu ministério, or preaching the Sermon on the Mount early Ou- on in Matthew 5. ou mesmo pregando o sermão do monte, bem no começo do evangelho de Mateus. So we're not surprised to see Jesus going up on a mountainside to pray. Então, não é de nos surpreendermos que Jesus suba ao monte para orar, But why the mountainside? mas por que no monte? What do you think? O que você acha? Now, I have to admit, as an individual, Eu me pergunto, como indivíduo, I do like praying in high places. eu gosto de orar em lugares altos. Not the Old Testament high places that are idol worshiping places. I Não don't mean nos that. lugares altos do Antigo Testamento, que eram lugares de idolatria, No, but I like being able to look out on a vast area when I pray. mas quando eu vou orar, eu gosto de poder olhar para uma vasta área. It kind of lifts up my thoughts and takes them out of myself. Isso me eleva os pensamentos, me faz não pensar em mim mesmo. I remember when I was a university student, Eu me lembro quando eu estava na universidade. right across the hall from the doorway of my room, Logo depois do corredor do meu quarto, in the dormitories at the university, nos dormitórios ali na universidade, was a fire escape. havia ali uma escada de incêndio. And I could go out on this fire escape Eu costumava ir na escada de and incêndio, be about 50 feet above the ground que estava ali a 15 metros acima do and chão, look out over a large area. e olhar para toda aquela região. And that's where I tended to pray. E é ali que eu gostava de orar. Not because I thought the reception would be clearer up there, Não porque se eu tivesse mais alto a recepção era melhor, but so that I would have a larger perspective when I was praying. mas para que eu tivesse uma perspectiva mais ampla à medida em que eu orava. Is that the kind of reason that Jesus would have had for going up on a mountainside? Será que essa seria uma das razões que Jesus tinha para subir no monte e orar? I don't think so. Eu não acho. No. Think about what we see in the Bible. Lembre-se o que nós vemos na Bíblia. When God communicates to his people, Quando Deus fala com o seu povo, where does Moses go? aonde é que Moisés vai? He goes up on the mount to hear from God. Ele sobe ao monte para ouvir de Deus. Where was the prophet Elijah when God spoke to him? Onde estava o profeta Elias quando Deus lhe falou? He was up in the mountain. Ele estava em cima do monte. Now you think of Mark chapter 9. Look over at Mark chapter 9. Olha um pouquinho aí, Marcos capítulo 9, Read verses 2 to 5. versos 2 ao verso 5. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte,
e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. So they went up to the mountain, Eles subiram um monte, and Peter, James, and John Pedro, Tiago e João. saw there Moses and Elijah appearing before them with Jesus. Viram ali, junto com Jesus, Moisés e Elias que apareceram. Moisés, who represents the law. que representa a lei. Elijah, Elias, who represents the prophets. que representa os And profetas. what are the law and the prophets doing? E o que é que a lei e os profetas fazem? Giving testimony to Jesus Dão testemunho a that respeito de he Jesus. is the Messiah Que of ele God. é o Messias de Deus. So the fact that Jesus, back in Mark 6, Então, voltando a Marcos 6, went up on the mountainside to pray o fato de Jesus ter subido ao monte para orar may encourage people like you and me to go up high and pray sometimes. pode ser que nos encoraje, pessoas como eu e você, a subir e orar, Or to get away and pray. ou talvez simplesmente nos afastar para At orar, least to turn off our cell phones. ou pelo menos desligar o nosso celular. But that's clearly not really the point. Mas esse não é o ponto da passagem. Even more instructive to us Muito mais instrutivo para nós is the example of Jesus in showing us who Jesus is. é o exemplo de Jesus mostrar quem ele é. Friends, this is true about not just where he prayed, Então, não é a respeito de onde ele ora, but with whom he prayed. mas com quem ele ora. Do you notice it says he prayed alone? O texto diz que ele orou só. In Mark's gospel, Jesus often prays alone. Muitas vezes no Evangelho de Marcos, Jesus ora sozinho. I don't mean he never prays with others. Não significa que ele não orava com outros. In the passage right before this, he's given thanks before the 5,000. Na passagem anterior a essa, ele estava dando graças a Deus com outros 5.000. But what I mean is it's interesting that in Mark's gospel, Mas é interessante que no Evangelho de Marcos, when it is recorded specifically that Jesus prayed, onde gravado especificamente o lugar onde Jesus orou, he goes off alone and does it by himself. muitas vezes ele sai sozinho e ora sozinho. This is true in 3 passages in Mark's gospel. Isso aparece em 3 passagens no Evangelho de Marcos. At the beginning of Jesus' ministry, No começo do ministério de in Jesus, Mark 1:35, em Marcos 1:35, very early in the morning, bem cedo pela manhã, while it was still dark, quando ainda estava Jesus escuro, got up, Jesus and he levanta-se, left the house deixa a casa and went off to a solitary place e vai a um lugar solitário where he prayed. onde ele ora. But it's not only at the beginning of his ministry, it's also true at the end of his ministry. Mas também ao final do seu ministério, In Mark chapter 14, em Marcos 14, they went to a place called Gethsemane. eles foram a um lugar chamado Getsemane. And Jesus said to his disciples, Jesus disse aos seus discípulos: sit here while I pray. assentem aqui enquanto eu oro. And he took Peter and James and John along with him. E ele levou Pedro, Tiago e João com And ele. he began to be deeply distressed and troubled. E ele estava ali debaixo de grande estresse. My soul is overwhelmed to the point of death, he said. Minha alma está triste ao ponto da morte, ele disse. Stay here and keep watch. Permaneçam aqui e orem e And vigiem. going a little farther than them, E ele então vai mais adiante he deles. fell to the ground and E prayed. ele então cai ao chão e ora. He prayed alone. Ele orou só. And now here in Mark 6, in our passage, E aqui em Marcos 6, na nossa in the passagem, middle of his ministry, no meio do seu ministério, Jesus sends the disciples on. Jesus envia os discípulos a outro He lugar. insists they get in the boat and go. Entrem no barco e vão. He sends the crowd on. Ele despede a multidão. He dismissed the crowd, E ele então, eles despedidos, and he prays. e ele então vai orar.
Now we know Jesus prayed in the synagogue around other people, Nós sabemos que Jesus orou na sinagoga com outras pessoas, but this going off to pray by himself was consistent with his own teaching. mas esse hábito de orar sozinho é algo que é consistente com o seu ensino. Look over at the Sermon on the Mount. Veja no Matthew Sermão do chapter Monte, 6. Mateus capítulo 6. Read us verses 5 and 6. Versos 5 e 6. O texto diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Private prayer can save us from insincerity and hypocrisy. A oração privada pode nos livrar da falsidade e da hipocrisia. Because there's no one around watching for us to impress. Porque não tem ninguém em volta nos olhando, alguém que a gente queira impressionar. Jesus clearly wanted to be alone for this time of prayer. Jesus claramente queria estar só para esse momento de oração. And we can learn from this for our own practice of prayer. E nós podemos então aprender a partir disso para a nossa própria prática da oração. But much more significantly than that, Mas mais significativo do que isso, we learn about who Jesus is. nós aprendemos sobre com quem Jesus está. You know, in the medieval period, Nos tempos medievais, a serf would pledge fealty to a lord um servo fazia suas promessas a um pledge senhor, fealty. fidelidade, ele fazia Like this, fidelidade. he would kneel before him, Ele he se would put his ajoelhava, hands up, colocava as mãos and then the assim. Lord, you're the Lord right now. Ok. Okay. E o Senhor, The Lord would put his hands around the serf's hands. ok. Yeah, like that. Assim So então. that shows he will protect me. Então, isso significa que esse Senhor I vai am protegê-lo. submitted to him. Eu me submeto a esse Senhor. Well, one time, the story goes, E é dito que uma certa vez, and this is how this becomes associated with Christian prayer, e é por isso que isso se tornou associado à oração, because this is nowhere in the Bible. porque isso não aparece em lugar nenhum na Bíblia. In the medieval period, Lá no período medieval, the Pope o Papa was meeting with his cardinals, estava junto com seus and in cardeais, front of them all, e na frente de todos eles, he knelt down with no one else up there, ele se ajoelhou com ninguém mais lá em and he cima, put his hands like this up in the e ele air, colocou suas mãos dessa maneira no As if to say, como dizendo: there is no earthly Lord of him. não existe nenhum Senhor terreno The sobre invisible mim. God alone is his Somente Lord. o Senhor do céu é o meu Senhor. Then when he turns and speaks, he speaks for God. E então ele, quando se vira e fala, ele está falando com Deus. Friends, I don't know if that story is true, Eu não sei se essa história é verdadeira, but it gives the idea mas isso dá a ideia of what going alone to pray would sometimes mean in the Bible. o que significa estar só em oração pode significar na Bíblia. In that sense, Jesus going to pray alone indicated something about his authority. Ou seja, Jesus indo orar só, isso indica algo a respeito da sua autoridade. His disciples knew he was going to pray. Os discípulos sabiam que ele ia orar. He wasn't going to take instructions from some human master. Ele não estava indo pegar instruções com um mestre humano. He was going to take instructions from God alone. Ele estava indo buscar as instruções do próprio Deus. So even as Moses' authority was underscored, Então, mesmo debaixo da autoridade, ou observando a autoridade de Moisés, by him leaving the Israelites quando ele estava levando os israelitas, and going off to pray alone with e God, quando ele subia para orar com Deus sozinho, so the practice of Jesus here essa é a mesma prática que encontramos em showed that he Jesus. was taking his instructions only from God. E isso mostra que ele buscava e ele recebia suas instruções tão somente de Deus. That's where he prayed, Isso é onde ele orava, up high, elevado, and with whom he prayed, com quem ele orava, alone. sozinho.
let's also notice when Jesus prayed. Mas observe quando Jesus ora. He prayed in decisive moments. Ele orava em momentos decisivos. We also know from Mark 1, he prayed very early in the morning. Nós sabemos, por exemplo, de Marcos 1, que ele orava cedo pela manhã. And from the Garden of Gethsemane, he prayed late in the evening. E no jardim do Getsemane ele pregou de madrugada. But more significantly than the time of day, Mas mais significativo do que a hora do dia, when in his ministry did Jesus pray? quando no seu ministério é que Jesus orou? Well, I've said there are these three occasions recorded in Mark's Gospel of Jesus going off to pray alone. E eu falei já dessas 3 ocasiões no Evangelho de Marcos, nas quais Jesus sai para orar sozinho. At the beginning of his ministry in Mark No 1:35, começo do ministério, Marcos 1:35, at the end of his ministry at Gethsemane in chapter 14, no fim do seu ministério, no Getsemane, no capítulo 14, and then here in Mark 6. e aqui em Marcos 6, In these two small verses, nesses 2 pequenos versos, in the middle of his ministry. no meio do seu ministério. Now again, Jesus is a model for us in this. E nisso, Jesus também é um modelo para nós. We should pray at decisive moments in our lives. Nós devemos orar em momentos decisivos da nossa vida. Like Jesus, we should be defined by God's call on us. E como Jesus, nós devemos ser definidos pelo chamado de Deus a nós. We should want to know His will and His word. Nós devemos desejar, querer saber a sua vontade e a sua palavra. You realize, brothers and sisters, that you are defined more by your relationship with God than by your relationship with anyone else. E você percebe, irmão e irmã, que nós somos mais definidos pela nossa relação, pelo nosso relacionamento com Deus, do que pelo nosso relacionamento com qualquer outra pessoa. And it's your practice of prayer that shows that. E é a sua prática de oração que revela isso. Or is in contradiction of that claim. Ou isso é uma contradição com esse chamado. What would it mean if you claim that God is the Lord of your life and at the center of your life? O que significa se você diz que Deus é o Senhor, é o centro da sua vida, But that you spend little or if any time talking with Him? mas você não gasta quase nada de tempo falando com Ele? The kind of prayer that Jesus shows us here, O tipo de oração que Jesus nos mostra aqui, praying about significant matters, orando sobre coisas que são importantes, with hearts submitted to the will of God, com o coração submisso à vontade de will Deus, grow your relationship with God. vai fazer com que o seu relacionamento com Deus cresça. It's that kind of prayer that will grow this congregation. E é esse tipo de oração que vai fazer essa congregação crescer. So look to your own life. Então olhe para a sua vida. When you're trying to make big decisions, Quando você for tomar grandes yes, decisões, talk it over with your friends. fale com seus amigos. Talk it over with Pastor Jeff or Pastor Jonas. Fale com o pastor Jeff, com o pastor Jonas. But brothers and sisters, talk it over with God. Mas irmãos e irmãs, fale com Deus. Pray. Ore. Consider what He says in His Word. Considere o que Ele fala na sua palavra. So even in when Jesus prayed, Então, mesmo nesse quando Jesus ora, I think we can learn from Him. eu acho que nós podemos aprender com Ele. But even more significant than our own prayer lives, Mas mais significativo do que a nossa própria vida de oração, I think what we're meant to learn here o que nós precisamos aprender aqui is about Jesus. é sobre Jesus. Now, some people might think it's strange that Jesus would pray at all. Algumas pessoas podem até achar estranho que Jesus orasse. If Jesus is God, why is He praying? Se Ele é Deus, para que Ele ora? It's like the child who wrote a letter to God. É como aquela criança que escreveu uma carta para Deus. Dear God, who do you pray to? Querido Deus, o Senhor ora para quem? It's a good question. É uma pergunta boa. Who would Jesus pray to? A quem Jesus orava? Well, simply we know from reading through the Gospels Mas simplesmente lendo os evangelhos, that Jesus went to His Heavenly Father nós aprendemos que Jesus ia ao To seu pray Pai for others. Celeste
para orar por outros and to pray for e himself para orar por si mesmo, to be strengthened in doing God's will. para ser fortalecido em fazer a vontade do seu Pai. You think of the day Jesus had here in Mark 6. Você pensa no dia aqui relatado em Marcos 6. When you go home tonight, read the whole chapter. Quando você for para casa hoje, leia esse capítulo inteiro. Jesus had certainly had an eventful, draining day. Jesus teve um dia pesadíssimo, And friends, sugando as energias. You will understand Jesus better E você vai entender melhor if Jesus you don't think of him as Superman. se você não pensar que ele é o super-homem. The Gospels are very clear Os evangelhos são muito that claros Jesus was dependent on his heavenly Father. que Jesus era dependente do seu Pai Celeste. He needed guidance. Ele precisava de orientação. Prayer might help Jesus E a oração certamente ajudava in Jesus discerning what he must teach no discernir o que deveria ensinar, and how to teach it. em como ensinar. Perhaps he was troubled by the prospect of the popular response to his miracles overshadowing his message. Talvez ele estivesse preocupado com o evento dos milagres que ele realizou, que talvez pudessem ser uma sombra sobre a mensagem que ele trazia. The people were so excited that he could feed 5,000 people in the wilderness. As pessoas estavam tão animadas com o fato de que ele conseguia alimentar 5 pessoas ali. 5.000 pessoas ali. The crowds didn't really care that much about the niceties of what he said about himself. Mas a multidão não Sorry about estava... the details of Yeah. what he said about himself. A multidão não estava, talvez perdesse o significado dos detalhes que ele falasse. Maybe he was praying for his disciples to finally come to understand who he was. Talvez ele estivesse orando pelos discípulos para que finalmente eles pudessem entender quem ele era, Before time ran out, antes que o tempo se esgotasse. he just heard that Herod had killed John the Baptist. Ele acabou de ouvir que Herodes matou João Batista. How much more time would he have? Quanto tempo mais eu tenho? And if you look at chapter 6 and 7 and 8, E se você observar, capítulo 6, 7 e 8, what Jesus is doing is teaching his disciples about his identity. é que Jesus está ensinando os seus discípulos a respeito da sua identidade. All of these things were on his heart. E tudo isso estava no coração dele. And so E então, he prayed. ele ora. His prayer was a symbol of his whole life, A oração estava presente em toda a sua vida. being lived out in fellowship with God, Sempre vivendo em comunhão com Deus, in submission to his Father. em submissão ao seu Pai. It was his Father, after all, who had sent him. Foi o Pai que o enviou, afinal de contas. And it would have to be his Father who would continue to direct him. E deveria então ser o seu Pai a continuar a dirigi-lo. So this time in prayer with God Então esse tempo de oração com Deus would reinforce the certainty of Jesus fortalecia as convicções de Jesus and clarify the source of his direction, e clarificava a fonte dessas direções, and that he had come to do his Father's will. que ele veio para fazer a vontade do Pai. Now again, if you're here tonight and you're not a Christian, De novo, se você está aqui hoje e você não é um cristão, the wonderful news is what Jesus came to do. a notícia maravilhosa é o que Jesus veio fazer. You were made specifically in God's own image. Você foi feito à imagem específica de Deus. And yet your own conscience tells you that you've done things that are wrong. E a sua consciência lhe diz, e você sabe que você fez coisas que são erradas. You haven't always trusted God as you should. Você nem sempre confiou em Deus como deveria. You haven't always obeyed his will. Você nem sempre obedeceu a sua vontade. You haven't loved him as you should. Você não o amou como deveria. And because God is good, E porque Deus é bom, he will punish you Ele vai te punir forever. para sempre. That's true of every single one of us. Isso é verdade a respeito de cada um de nós. The only hope you have A única esperança que você tem is what God did in sending his son. é o que Deus fez ao mandar o seu Filho. He sent his son to perfectly trust and obey and love his heavenly Father, Ele mandou o seu Filho para que ele obedecesse e amasse perfeitamente o seu Pai. but then to die on the cross as a substitute E para que ele morresse na cruz como um substituto, in the place of all of us no lugar de todos nós, who would turn from our sins and trust in him. que nos convertermos dos nossos pecados
e confiarmos nele. And God raised him from the dead. E Deus o levantou dos mortos. That's why we Christians meet on Sunday. É por isso que nós cristãos nos It's reunimos the aos day in which domingos. God raised Jesus from the É dead. o dia em que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. And friends, that hope is there for you tonight. E amigos, essa esperança está hoje posta para você. If you want to know more about what it would mean for you to become a Christian, E se você quiser saber o que significa para você tornar-se um to be cristão, forgiven of your sins, para ter os seus pecados to have a perdoados, new life in Christ, ter uma nova vida em Cristo, Jonas and Jefferson would be delighted to talk to you afterwards. Jonas e Jeff terão muito prazer em falar com As você a would esse many respeito, people here in this room. com muitas pessoas aqui dessa sala. So, Jesus withdrew to pray at special defining moments in his Então ministry, Jesus se retirava para orar em momentos específicos do seu ministério, so his life could continue to be defined by God's will. a fim de que a sua vida continuasse a ser definida pela vontade de Deus. You know, at the beginning of Jesus' ministry, he faced the temptations by Satan in the desert. Você sabe que no começo do ministério, Jesus foi tentado por Satanás no deserto. He faced the temptation to care primarily for his body, Ele foi tentado a cuidar primeiramente do seu corpo, or to rule primarily over nations, ou para que ele pudesse governar sobre as nações, or to throw away his physical body or wrongly preserve it. ou jogar-se de um precipício e Deus o preservaria. But those temptations were not temptations Jesus only faced at the beginning of his ministry. Mas essas tentações não foram tentações que Jesus passou por elas só no começo do ministério. Those temptations by Satan Essas tentações de Satanás were a preview of the temptations Jesus would continue to face in his earthly ministry. era um aperitivo daquelas tentações que Jesus teria por todo o seu ministério. Think of these 3 times in Mark's gospel when he prayed. by Pense himself. nessas 3 vezes nas quais Jesus se retira para orar. In Mark 1:35, Marcos 1:35. he is perhaps resolving not to be a Messiah who is primarily a physician healer. Ele talvez estivesse ali lutando em não ser o Messias e ser só alguém que curava. Or in our passage, Ou nessa passagem, problems were piling up. os problemas estavam se Herod amontoando. had killed John the Baptist. Herodes matou João The Batista, Pharisees were against him. os fariseus estavam contra ele, The nationalists wanted to grab him and use him as their king. os nacionalistas queriam pegá-lo, fazê-lo rei. Maybe here in verse 46, Talvez aqui no verso 46. Jesus is resolving not to be a Messiah who is primarily a provider king. Jesus está decidindo que ele não seria um Messias que apenas seria o rei da providência. And in chapter 14 at Gethsemane, E aí no capítulo 14, no Getsemane, he is resolving to be the one who has come to heal us of our diseases. ele está tomando a decisão de ser aquele que vem para nos curar das nossas feridas. To be the suffering servant who would bear our wounds. Para ser aquele servo sofredor que sara as nossas In pisaduras. prayer, he is resolving to give himself Em oração, ele está tomando a decisão de dar a si mesmo as the bread of heaven como o pão do céu, to feed our souls. para alimentar nossas almas. So Jesus here in these little verses, Então, Jesus aqui nesses versos, by his choices of where to pray pela sua decisão de onde orar, and with whom to pray com quem orar and when to pray, e quando orar, may show us something about our practice of prayer, talvez nos mostre alguma coisa sobre a nossa prática de oração. but more certainly Mas muito mais certo and more importantly, e mais importante, he shows us something about who he is, ele mostra quem ele é, God himself, o próprio Deus, come to establish a new covenant vindo para estabelecer uma nova aliança with his people com seu povo who would believe in him. que acreditasse, que viria a acreditar nele. Do you see who Jesus is? Você pode ver, percebe quem é Jesus? Let's pray. Vamos orar. Lord God, we thank you that you have loved us as you have in Christ. Senhor Deus, nós te agradecemos que o Senhor nos chamou em Cristo. Open our eyes to your love in him. E como o Senhor nos amou, abra os nossos olhos para esse amor nele.
even as we are served from your table. E agora, quando formos servidos nessa tua mesa, We pray in Jesus' name. nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.